assim, eu não sei para vocês, mas para mim, essa coisa do NASP, eu tinha muita dificuldade quando eu estava estudando, né, para a prova, de aprender como que era essa experiência, porque eu achava lindo, assim, os textos que eu lia, as coisas que eu lia sobre o NASP, mas eu tinha dificuldade em saber o que é a prática do NASP. E é uma coisa super complexa, assim, porque, como o nome fala, né, é uma equipe de apoio ali para as equipes de saúde da família e que funciona como uma qualificação, né, para essas equipes de saúde, da atenção básica, para que elas possam também atender demandas de saúde mental, né? Tentando desconstruir um pouco essa noção de que saúde mental é uma coisa específica do psicólogo, do psiquiatra, e também dessa ideia, né, de que todo mundo que tem alguma questão de saúde mental precisa passar por alguns desses profissionais, porque muitas dessas questões mais pregnantes, né, com maior prevalência, questões de ansiedade, depressão, que aparecem muito nas clínicas da família, podem e devem ser acompanhadas por profissionais da atenção básica, né? Que vão estar ali no acompanhamento dessa população mais de perto, e que já são profissionais que trabalham com acolhimento, com a noção de vínculo, né, de escuta. Então, o trabalho do NASP é um pouco esse, assim. Então, a gente fazia muitas discussões de caso com as equipes, né, e que as equipes traziam questões, a gente discutia casos de saúde mental, atendia junto, né, fazendo interconsultas com os profissionais das equipes. Um trabalho, assim, muito importante, muito interessante que eu pude vivenciar. E aí eu trouxe, como eu falei, essa explicação, assim, esse convite aqui menorzinho, a gente entregava para as mulheres que a gente identificava esse perfil do grupo. E à direita eu trouxe para vocês um pouco a explicação e a gente entregou essa descrição, né, do grupo, da ideia do grupo para os profissionais das equipes, para que a gente pudesse entender o perfil do que a gente estava falando e discutir também com eles. E aí a gente criou esse grupo a partir de um perfil que a gente identificou, escutando nessas interconsultas, nessas discussões de caso, um perfil de usuários daquele território específico em que eu estava inserida, que vinham demandando cuidado das equipes, né? E eram mulheres de meia idade, em geral, se deparando com processos de perda na vida, né? Processos de perda muito difíceis e de diversas ordens. Financeira, perda de um marido, de alguém da família, de uma mãe, de um pai, um filho que vai embora, né, para outro país. Aparecia muito essa fala de uma solidão, de não saberem o que fazer, não terem com quem contar. E a gente identificou esse perfil, né, essas mulheres todas falando ali de solidão, e que ao mesmo tempo moravam tão próximas umas das outras, né? E aí a gente pôde criar esse grupo de mulheres na unidade, que acontecia semanalmente, né? E aí foi uma experiência super enriquecedora, assim, para mim. Eu, particularmente, não tinha tido na graduação experiência com grupos, né, terapêuticos. Então, para mim, foi super rico. E aí eu queria também falar um pouco de um caso que eu acompanhei no CAPES adulto, que eu fiquei, né, ao longo de um ano, e foi um caso que, inclusive, que me marcou muito, né? Inclusive, eu escrevi meu projeto de dissertação de mestrado, eu estou agora finalizando a residência, né?
esse é o último mês, estou aí no processo de escrita também do trabalho final. E aí eu passei no mestrado e fiz meu projeto de dissertação, pensando nesse caso que eu acompanhei por um ano no CAPES, e que eu queria também transmitir um pouco para vocês, porque eu acho que é um caso super interessante, que eu acho que o meu lugar de residente ali no serviço foi super importante para que o caso andasse, assim, porque era um paciente muito grave, assim, com um diagnóstico de esquizofrenia paranoide, e apesar de ser muito assíduo no serviço, e já um paciente antigo, né, não era alguém que era recém-chegado, e ele ia, assim, quase que diariamente ao serviço pegar medicação. Então, era alguém muito assíduo, mas que, ao mesmo tempo, era um paciente muito silencioso, e que destituía, assim, a equipe. Então, ele não queria ser atendido pela psicóloga da equipe, porque tinha uma questão persecutória muito forte também com os profissionais, apesar dessa assiduidade no serviço, assim, ele dizia que estavam querendo envenenar ele, que estavam querendo dinheiro dele, que estavam tentando matá-lo, e isso se referindo a profissionais do serviço, né, do CAPES. E aí ele dizia que essa psicóloga estaria envolvida nisso, enfim, e se recusava a ser atendido por ela. Então ele ia pegar a medicação e volta e meia tinha uma enfermeira que ele conversava mais, não era da equipe dele, né, que era dividido em sub-equipes, né, de acordo com o território. E aí tinha essa enfermeira para quem ele direcionava questões, enfim, não era da equipe, mas que o acolhia, né? Porque é isso, era alguém que apesar de muito presente, a equipe do CAP sabia muito pouco sobre ele. E aí eu entro, né, nesse lugar de residente, que é meio dentro do serviço, mas também meio fora, e ele passa a falar comigo sobre as questões dele, essas preocupações, inclusive, com os profissionais da equipe, e eu começo a atendê-lo, assim, com uma regularidade maior, e foi muito interessante, não só para mim, mas como para o próprio CAPES, assim, para o serviço, porque abriu muitas questões que ninguém sabia, né, sobre esse paciente, os delírios místicos dele, enfim. Foi uma coisa que ele pôde, aos poucos, abrindo comigo mais, e eu fui conseguindo também, aos poucos, introduzir mais alguém do CAPES para estar no cuidado desse usuário. E como eu falei, assim, eu acho que teve tudo a ver esse meu lugar de residente, sabe? Nesse caso, assim. Então, o trabalho que a gente faz é muito importante para os serviços que a gente passa, né? Essa coisa do olhar crítico, né? De questionar, de estar nas reuniões de equipe, de conversar sobre os casos, trazer novos olhares para alguns casos, por exemplo, que já são antigos e estão um pouco ali estagnados, né? Enfim, eu acho que é um lugar muito potente esse do residente. E aí, no segundo ano, teve a pandemia, né? Aliás, ainda está tendo. E aí a gente teve que se reinventar, né? Foi um susto para todo mundo. E, inclusive, estou escrevendo o meu trabalho final da residência sobre isso, sobre a pandemia e esse cuidado em saúde mental que a gente teve que construir e repensar novas estratégias, enfim. E aí, um dos pontos que eu levantei foi essa questão do uso de tecnologias, né, na clínica da atenção psicossocial. Então, quando a pandemia chegou no Brasil, em março do ano passado, eu estava em um CAPSI, um CAPS Infanto Juvenil, e aí eu vou contar um pouco
da minha experiência da criação de um grupo online de adolescentes, né? Como que foi isso? A gente tinha no CAPSI, semanalmente, às sextas-feiras, um grupo de convivência de adolescentes, que era um grupo, assim, muito potente, iam vários adolescentes e ocupavam o espaço do CAPSI, e muitas vezes, assim, ficavam divididos, né? Não ficavam todos juntos, tinha grupinhos, né, de adolescentes. Uns queriam ficar jogando, outros conversando, outros passeando pelo espaço de serviço, enfim. Não era um grupo que acontecia em uma sala fechada, né? E aí a gente veio a pandemia, né? E a gente pensando em uma forma de algum jeito manter a continuidade desses encontros que eram tão importantes e tinham efeitos clínicos também importantes para esses adolescentes, a gente resolve construir esse grupo de forma online, né? Junto com os nossos usuários. E aí a gente começou, enfim, discutiu questão de qual aplicativo seria melhor, esses detalhes assim. E aí começamos a fazer o grupo semanalmente, no mesmo horário que ele acontecia no CAPSI. E foi uma experiência, assim, muito rica, mas também com muitos desafios, né? Por exemplo, essa coisa que eu comentei deles no espaço físico do CAPSI, quando era presencial, ficarem todos divididos. Com o grupo online, isso não existia mais, né? Então, todos os grupinhos começaram a ficar ali naquele mesmo espaço virtual. E a gente teve que inventar, assim, às vezes um queria brincar de alguma brincadeira, fazer um jogo, outro queria conversar, a gente tinha que fazer acordos, pensar no coletivo, né, que eu acho que foi uma experiência também legal. Mas, assim, por exemplo, a gente se deparou com algumas questões, como, por exemplo, essa coisa da exclusão digital, né? A maioria dos adolescentes, a gente tinha que usar, por exemplo, o celular de um pai ou uma mãe, porque eles próprios não tinham um aparelho pessoal. Menos ainda computador, sabe? A maioria, acho que se não me engano, todos usavam o celular, e a maioria do celular dos pais. E aí, assim, a gente vê como a internet, né, nessa pandemia, está sendo uma grande aliada, mas, por outro lado, escancara, né, essa desigualdade social, essa desigualdade de acesso a essas tecnologias. E aí, uma outra questão também era a questão da falta de privacidade, né, que a gente notava, às vezes, quando a gente fazia grupos, que tinha um pai, uma mãe que ficava do lado, né, enquanto a gente estava fazendo o grupo. E no espaço do CAPSI, né, no espaço presencial, a gente tinha um espaço mesmo muito mais reservado, né, muito mais seguro ali para os adolescentes. E isso, assim, nem sempre era também intencional, sabe? A gente sabe como a maioria da população brasileira vive em lugares pequenos, né? Muitas pessoas usando ali o mesmo cômodo, dormindo no mesmo cômodo. Então, a gente teve que manejar as situações caso a caso, né? Ver o que era possível, qual que era a situação de cada familiar, conversar com os familiares muitas vezes, enfim, para garantir que esse grupo acontecesse da melhor forma possível, mas com maior privacidade para os adolescentes, né? E aí, uma outra coisa que a gente percebeu também foi que essa transição, né, do grupo presencial para o grupo online não podia se dar de forma automática, né, para todos os adolescentes, porque tinha que ser uma coisa de um manejo caso a caso também, e aí
por exemplo, porque o perfil desses adolescentes qual era, né? Em sua maioria eram adolescentes psicóticos, tinham alguns autistas, alguns pacientes neuróticos graves também, tentativas de suicídio. E aí a gente até se debruçou um pouco sobre essa questão mais teórica, assim, da psicose e da imagem corporal, né? Então, alguns exemplos que eu pensei em dar para vocês, assim, para alguns pacientes era muito difícil esse espaço da tela, né? Para a gente já é difícil. Até hoje eu não me acostumei, quando eu estou no Zoom, por exemplo, está falando e fica vendo o seu rosto, ou agora falando com vocês que eu estou vendo a minha tela e não estou vendo ninguém, enfim. E para alguns pacientes era muito, muito difícil e não cabia ali que a gente insistisse e obrigasse ninguém a participar, né? Então, tinha um adolescente em particular, por exemplo, que a gente fez o convite, né, para todos de estarem no grupo online, e aí, nas primeiras vezes, ele entrava, mas ele ficava, assim, no escuro, tudo apagado, e sem dizer nada. E aí, assim, mal dava para discernir o contorno dele na tela. E aí a gente conversou com ele, né, em particular, em atendimentos individuais, e ele disse do quanto estava desconfortável para ele estar no grupo dessa forma. E a gente entendeu que ele não tinha indicação de continuar no grupo online, né? A gente continuou o acompanhamento dele e da família de outras formas, que não o grupo online. E tudo bem, sabe? Como a gente sabe, o projeto terapêutico de cada usuário é singular, é construído junto com cada um deles. Então é isso. Foi uma coisa que a gente foi construindo ali, né, no meio daquele caldeirão de coisas que estava acontecendo, mas com cuidado, pensando a singularidade de cada caso. E aí esse grupo foi uma experiência super interessante, assim, a gente fez festa de aniversário online, que era uma coisa comum de acontecer no espaço físico do CAPSI, assim, quando tinha eram os aniversariantes do mês, né? Então tinha uma festa, tinha comes e bebes, e era super legal. A gente deu um jeito de alguma forma manter esse ritual no espaço virtual. A gente fazia, por exemplo, um tour pelo CAPSI, assim, profissional que estava fazendo o grupo do espaço físico do CAPSI fazia um tour, visitava assim as salas que eles costumavam frequentar, mostrar para eles, sabe, eles diziam que sentiam saudade do espaço físico do CAPSI, então a gente deu esse jeito assim de estar com eles dessa forma, né, da forma possível nesse momento. E aí eu coloquei também essa questão do uso dos equipamentos de proteção individual, né? E a clínica das psicoses. Aí eu queria trazer para vocês um exemplo de um caso também que eu acompanhei, esse caso no CAPS-AD, que foi onde eu estive no segundo semestre de 2020, né? Então, era um caso também com hipótese diagnóstica de esquizofrenia paranoide, e um caso acompanhado há muito tempo, desde que o serviço tinha iniciado ali naquela região. Ele era acompanhado, se não me engano, há 18 anos pelo CAPS-AD. E aí, quando veio essa questão da pandemia, né, primeiro que ele teve que espaçar mais o tempo que ele ia, né, para o serviço, a gente teve que rever o PTS de todos os usuários, enfim, para que a gente pudesse não manter minimamente, né, da forma possível as medidas de segurança, para que os pacientes não ficassem aglomerados ali no espaço do CAPS, que inclusive não era um espaço grande, então
Muitas vezes a estrutura física dos serviços é precária, né? Com essa coisa da pandemia, isso ficou ainda mais evidente. E aí, esse paciente passou a ter idas mais espaçadas, né, ao serviço, e assim, frequentemente ele chegava no serviço com a máscara abaixada ou colocada de forma errônea ali, né? Não cobria o nariz, não cobria a boca. E isso foi uma questão muito difícil, assim, e que me levou a pensar sobre como falar, né, sobre essa questão dos equipamentos de proteção individual, porque várias vezes aconteceu da gente fazer ali uma intervenção, né, sobre essa questão do uso da máscara e ele tomar aquilo como uma coisa persecutória, sabe? Ficar um pouco perseguido com a pessoa que tinha falado com ele, e aí a equipe teve que repensar, assim, como falar sobre isso, né? Não de uma forma burocrática apenas, mas como trabalhar também com vínculo, como incluir essa questão dos equipamentos de proteção individual, né, do uso deles, incluir uma dimensão clínica, né, o vínculo com cada usuário, enfim, para que a gente pudesse sustentar melhor o uso desses equipamentos de proteção. Então, achei que esse era um caso aí interessante, um exemplo bom para trazer para vocês dessa situação da pandemia que pegou todo mundo de surpresa, né? E a gente teve que se reinventar e é super difícil porque o trabalho da atenção psicossocial é pautado no território, né? Então foi muito desafiador, assim, construir essas novas estratégias, grupos online, atendimentos online por vídeo, mas ao mesmo tempo foi muito rico também. Acho que eu aprendi bastante ao longo desse ano. E aí, por exemplo, também uma coisa que eu não coloquei no slide, mas eu passei também por uma enfermaria de crise, né? Também no segundo semestre de 2020. E assim, como é difícil, né, sustentar a utilização dos equipamentos de proteção individual, porque eram pacientes que, em sua maioria, não conseguiam usar máscara, né? Estavam ali numa crise psíquica muito intensa, uma desorganização psíquica que não era possível usar máscara, né? Então, aconteciam aglomerações também no pátio, por mais que a gente tentasse cuidar o melhor possível das situações, né? Então, foi um ano difícil e desafiador em muitos aspectos. Para além dos desafios já postos nesse trabalho, né? E aí, eu pensei também em falar um pouco sobre essa divisão que está dada desde o início, né? Mas que, para mim, causa estranhamento, que é essa divisão da residência médica e da residência multiprofissional. Então, são programas distintos, eu não sei muito bem explicar por que isso se dá, como e quando foi a criação da residência médica, mas é estranho, né? Porque é como se o médico não fizesse parte da equipe multiprofissional, quando na verdade é isso, trabalhamos em equipe, né? Somos diversas categorias profissionais trabalhando juntas, e multi significa que são várias, e o médico é uma dessas categorias, né? O médico também é multi, assim como nós. E aí, uma coisa interessante que eu, inclusive, descobri recentemente, só conversando com uma colega médica da residência, foi sobre o processo de seleção deles, porque ela me falou que na prova da residência médica não caem conteúdos específicos, assim, de saúde mental, provas sobre a reforma psiquiátrica, como caem, né, nas nossas provas. Inclusive, a prova do IPUB, né, que eu também cheguei a fazer, eles
todos os profissionais que são multi leem textos de todas as categorias, né? Então, eu, enquanto psicóloga, ia ler textos sobre o fazer da enfermagem, saúde mental, da TO, de todos os profissionais. E eu acho isso muito rico, né? Então, me causou estranhamento, assim, que quando ela me falou que a prova da residência médica caía somente questões de clínica médica, né? Que não tinham a ver com o campo da psiquiatria e da saúde mental. E aí, assim, outra coisa que eu queria trazer também é que a experiência que eu tive, por exemplo, em hospitais psiquiátricos, né, é de uma centralidade na figura e no saber médico ainda muito grandes, por mais que a gente já tenha passado por todo esse processo de desconstrução e de avanços, né? O que eu pude verificar foi que ainda é muito centrado na figura do médico, né, no poder do médico, que são as pessoas que vão ali dar conta do cotidiano do serviço, e muitas vezes a equipe multiprofissional é muito reduzida nesses espaços, infelizmente. Inclusive, uma vez eu fui visitar um paciente em uma enfermaria, num hospital, e eu ouvi de um residente médico sobre a questão de fazer ligações, né, para os pacientes, que é uma parte muito importante, né, do acompanhamento de um paciente. Você fazer uma ligação, estar junto com o paciente quando ele liga para um familiar, em especial no momento que a gente estava vivendo, que as visitas presenciais estavam interrompidas. Então, o telefone era a forma de acessar aquela família, acessar de alguma forma a história daquele sujeito, né? E aí, uma vez, um residente médico me disse que fazer ligação era uma questão específica das assistentes sociais. Eu fiquei muito surpresa com isso, né? Mas, infelizmente, ainda existe essa visão, né? E esse cotidiano, assim, mais do serviço levado e sustentado pelos médicos, que tem essa centralidade nesses espaços, isso no âmbito dos hospitais, né? Porque eu acho que minha experiência nos CAPs, nos outros serviços que eu passei, foi muito diferente disso, assim, de uma experiência mais horizontal, né, das diferentes categorias profissionais, espaços de reuniões de equipe, né, que é um dos pilares também da reforma psiquiátrica, essa coisa das supervisões, da equipe toda que se reúne, né, todas as categorias, em geral, semanalmente, para conversar sobre os casos, conversar sobre os processos de trabalho, enfim. Que também, além da presença dos técnicos, tem também a presença da direção do serviço, muitas vezes, e a figura de um terceiro, né, que é o supervisor, que é alguém de fora e está ali para escutar, enfim, para intervir nesse cotidiano aí do serviço e das relações. Acho que era isso que eu queria trazer nessa questão médica e multi. Então, apesar de serem programas diferentes, a gente tem aulas juntos. Não acontece sempre, né? São cronogramas distintos, mas acontece às vezes e é bem rico.